Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Eu sou o professor Isaías Nascimento, estou aqui com o professor também Diego para falarmos um pouco mais das lições das escolas bíblicas dominicais, dando essa continuidade a essa lição de suma importância. Tem um título geral que diz assim: A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Subtítulo: Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então você já entende o que é esse espírito da Babilônia, é esse espírito secular, secularizado, que domina realmente e que implementa esse sistema mundano que direciona as ações aí contra a Igreja de Deus, e a Igreja de Deus tem que ir sempre de encontro a esse sistema. Meus irmãos, estamos agora na lição de número 8 e vale salientar que esse programa ele é gravado aqui na Igreja Assembleia de Deus, bairro Boa Esperança, pastor Jorgen Muti. Amém? Vamos dar continuidade nessa análise. E hoje, lição de número 8, que tem um título que diz assim: Transgênero, que transrealidade é essa? Nosso texto áureo está lá em Gênesis 2:24, que diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Verdade prática diz assim: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado, ok? Então é aquilo que Deus criou que realmente orienta e determina a questão da sexualidade humana. Então já temos uma ideia daquilo que vamos, Diego, falar nessa noite. Essa questão que é bastante atual, por mais que o tema seja, já tenha historicamente aí um tempo já falando sobre tal, porém nos nossos últimos dias temos isso com muita força, temos isso realmente com muito força mesmo no nosso meio. E isso é mais uma estratégia realmente desse espírito da Babilônia, que é desconstruir aquilo que Deus realmente realizou por sua divina soberania. Meus irmãos, a introdução nos diz assim: biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Então, meus queridos, nós sabemos que aqui a Bíblia, define realmente a sexualidade humana de forma que a ciência, que a biologia também define, ok? O homem nasce homem, a mulher nasce mulher, e isso é ciência, isso é biologia, e isso é também Bíblia. Amém? Na continuidade diz assim: no entanto, a desconstrução de valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneralidade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Então, meus irmãos, nosso objetivo nessa lição é falarmos sobre essa tentativa de desconstrução desse padrão bíblico da sexualidade, ok? Que é realmente definida pelo sexo biológico de cada ser humano. Nós sabemos, entendemos que Deus, ele é um Deus todo-poderoso que determina isso por sua soberania e que não erra e que não falha. E temos essa confirmação, como já colocamos aqui, com a questão da ciência, da biologia. Nós não podemos ser negacionistas a esse ponto de negar aquilo que a própria ciência, nesse ponto, nos afirma. Diz aqui, meus irmãos, mais abaixo, assim: nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Então vamos, meus irmãos, hoje analisar cada ponto desse tema tão relevante em nossos dias, Diego. Correto, irmão Isaías. E assim a gente chega no primeiro
tópico da nossa lição, que é compreendendo o pensamento da transgeneridade. Queridos, é importante no início dessa aula determinar algumas coisas, estabelecer alguns pressupostos. Nós estamos expondo a verdade bíblica. O mundo tem a liberdade para escolher o que é melhor, cada um dos seus caminhos. Perceba que nem Deus removeu do homem o livre arbítrio. Cada um escolhe os seus caminhos. Mas as Escrituras estabelecem verdades absolutas que não mudam. Estamos tratando de um assunto que é coisa que nasceu nos anos 60, 70, 80 e vem evoluindo há algumas poucas décadas. A palavra de Deus está estabelecida há milênios e é uma verdade absoluta que não se curva à degeneração das sociedades. Porque não é a primeira vez que a degeneração dos padrões morais atinge a sociedade. Sim. Nós vamos ver que ao longo da história é comum, antes da queda de uma civilização, vem a degeneração moral. E é disso que estamos tratando, mas cada um é livre para escolher os seus caminhos, mas todos estarão presos às consequências das suas escolhas. E nós cremos que cada um dará conta de si diante de Deus. Então, nosso papel é de alerta à luz das Escrituras sobre o que Deus estabelece como verdade. No primeiro ponto, a identidade de gênero. Nós vamos ver que é a partir dos anos 70 que as feministas começam a trabalhar a noção de que gênero e sexo biológico são coisas distintas. Mas isso, obviamente, é uma mentira. Isso, obviamente, é um desvio da realidade. A criação determinou cromossomos XX e XY, macho e fêmea. Deus criou. Moisés. Com certeza, meus irmãos. Chegando aqui no nosso segundo tópico, vamos analisar aqui rapidamente dois termos, que os especialistas sobre esse assunto classificam, que é o cisgênero e o transgênero. Então, meus irmãos, de forma resumida, ok? O primeiro termo, o cisgênero, diz respeito àquela pessoa realmente que se identifica, a questão de identificação, ok? Para esses especialistas, para análise de gênero, que se identifica com o seu sexo biológico, ok? Nasceu biologicamente homem, realmente ele se identifica com homem e se relaciona com uma mulher, ok? E o transgênero, oposto a isso, é aquela pessoa que nasceu de uma maneira com seu sexo biológico ali, ok? Porém, ele não tem essa identificação com o seu sexo, Então ele faz essa oposição a si mesmo, oposição à sua própria estrutura biológica, orgânica e aí vai, hormonal também, tá? Então esses dois termos faz referência primeiramente à pessoa que se identifica com o seu sexo, que nasceu, nascença, e a questão do transgênero é aquela pessoa que não se identifica com o sexo biológico, ok? E vive em oposição a ele. Exatamente. No terceiro ponto, nós vamos ver transgênero e sexualidade. É importante, queridos, nós entendermos esses termos e a que eles se referem, para que não sejamos vítimas de confusão. Me lembro que uma vez um repórter foi a uma cidade pequena, entrevistando as pessoas, perguntou se elas eram heterossexuais. E a maioria das pessoas estranharam, né? Estranharam. Não, rapaz, eu sou homem. Mas, queridos, a heterossexualidade seria a expressão do que é segundo a norma bíblica. O homem assumindo o papel que Deus estabeleceu para ele e a mulher o papel que Deus, o Criador, estabeleceu para ela. Nós temos também o caso do homossexualismo, que é um desvio do padrão bíblico do comportamento sexual humano, porque se refere ao relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Daí o termo homossexual. Ainda mais recente, o termo assexual, ou seja, de quem não sente atração por gênero ou identidade alguma. Ele é assexuado. E também temos o
pansexual, quando a atração sexual não está associada ao gênero. Queridos, é muito claro observar que, à luz das Escrituras, apenas o comportamento heterossexual está de acordo com o que Deus estabelece. E isso é verdade no versículo do textuário que fizemos a leitura no início dessa lição. Sim. Deus cria macho e fêmea para que eles se apeguem um ao outro, ou seja, o macho apegar-se a uma mulher e serão os dois uma só carne. É comum nós ouvirmos que nesse único versículo se estabelece 3 pilares, né? A heterossexualidade, né? A monogamia e a indissolubilidade de um casamento. O padrão bíblico é esse, queridos. Tudo fora disso é confusão, sofrimento e trará consequências negativas para a vida de quem escolher se desviar do que Deus estabelece como uma verdade. Isso, infelizmente, abre aí o leque para as mais desordenadas relações sexuais que você pode imaginar, né? Exatamente. Então, se uma pessoa ela não tem identificação com sexo algum, ela pode realmente aí ser ou viver ou realizar um ato sexual com o que ela quiser. A gente precisa ser essa voz que Meu se Deus. opõe, né, a essa confusão. Porque nós já vemos muitos casos de jovens, né, que, revoltados, Exatamente. questionam por que seus pais, por exemplo, o deixaram tomar decisões que ele precisa carregar as consequências para o resto da vida. Infelizmente. Então nós precisamos ser essa voz que alerta, porque os arautos dessa confusão não avisam que essa confusão traz consequências. Interessante, Diego, que às vezes nós somos um pouco precipitados em criticar, né, essas pessoas que estão presas a esse tipo de situações, quando, como igreja, nós devemos orar para essas pessoas, para que Deus realmente faça ali um trabalho no interior dela e que venha realmente a transmitir para essa pessoa uma realidade que até então ela não conhece, que é a verdade bíblica, que transforma todo e qualquer pecador. Nos alcançou e alcança a todo aquele que deseja ter o encontro com o Senhor. Mas, como o Diego colocou, você é livre, inclusive diante de Deus, para seguir aquilo que você quer e também para arcar com as consequências das suas escolhas. Não é verdade, Diego? Correto. Meus irmãos, chegamos aqui agora no tópico 2, que fala assim: reafirmando a visão bíblica de gênero. Como também nosso professor Diego já colocou, estamos aqui, meus irmãos, para declarar a nossa cosmovisão, que é realmente aquilo que a Bíblia nos ensina para todo um contexto social. E aqui, meus irmãos, o nosso autor ele vai trazer que o nosso Deus ele ratificou realmente a questão da realização, da criação do homem e da mulher, quando ele disse: desde o princípio da criação, Deus fez o macho e fêmea. Ele traz uma referência lá em Marcos 10:6, e ele diz que esse corpo humano é uma tricotomia. Tal que seria essa tricotomia, meus irmãos, é a constituição de 3 entes. Seria o corpo físico, a alma e o espírito, ok? E diz mais abaixo, meus irmãos, que realmente o gênero desse corpo, dessa tricotomia, desse conjunto, ok? É definido, sim, pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Então, essa é a convicção bíblica, essa é a visão bíblica, isso é aquilo que Deus determinou realmente para a sua criação. Ele fez homem, mulher, macho e fêmea, os criou, ok? Então, o que passar disso pode ser qualquer teoria, qualquer ideologia social, menos bíblica. Não se pode colocar outro padrão a não ser este, ok? De sexualidade, ok? Que não seja realmente aquilo que Deus determinou, realizando, criando o homem, macho e fêmea, homem e mulher. Esse é o padrão que não pode jamais ser removido.
Muito embora o liberalismo teológico, né, queira aí, infelizmente, está dentro, tenta entrar, ok, dentro realmente da cristandade, queira trazer outras coisas, porém, isso não pode ser aceito por aqueles que realmente conhecem a palavra de Deus. Exatamente. Mas aí, no segundo ponto desse segundo tópico, nós vamos ver a constituição moral. É preciso estabelecer também que a moralidade humana é relativa e muda com os valores de uma sociedade. No entanto, a moralidade de Deus, por ser perfeita, é imutável e ela não negocia com os desvios do ser humano. O comentarista da lição vai dizer o seguinte aqui: assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. É preciso lembrar que aos Romanos, Paulo também diz, e esse versículo precisa ser dito, sim, aos quatro ventos, para que quem ainda tem algum temor no coração entenda que Deus tem estabelecido uma verdade e não negocia com os desvios morais, éticos de uma sociedade. Romanos 1, 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Mas claro do que é isso possível. Né? Não precisa nem de um curso de hermenêutica, né? Verdade. Meus irmãos, avançando aqui na nossa lição, ok? Já estamos analisando aqui nesse segundo subtópico, subtópicos que fala sobre constituições. Primeiro foi a Constituição biológica, ok? Segundo, aqui explanada por Diego, foi a Constituição moral. E agora vamos para a Constituição da sexualidade. Então, meus queridos irmãos, nós já entendemos que Deus criou macho e fêmea, ok? Unindo-se em casal, formando uma só carne. Ponto final, ok? A sexualidade foi feita para que houvesse realmente a reprodução, ok? A reprodução aí da raça humana e também para o deleite do casal. Ponto. Deleite do casal, ok? E a visão bíblica divina, ela realmente, como o Diego já colocou aqui, ela é monogâmica e heterossexual. Não existe outro padrão. Não existe outra ideia para ser colocada aqui, ok? A intenção de mudança desse padrão bíblico é ofensa realmente àquilo que Deus constituiu. E toda a ofensa contra Deus é pecado. E todo pecado contra Deus, ele é realmente cobrado do pecador. Cobrado do pecador. Então, não pense que aqueles que tentam mudar esse padrão bíblico constituído pelo Criador, ok? Em relação à sexualidade, irão passar impunes diante de Deus. Jamais. Haverá a cobrança divina. Porém, esse programa, esse momento também pode servir de um alerta para você. Que talvez esteja analisando outras formas, influenciado por movimentos sociais, ok? Que são alheios totalmente à palavra de Deus. A Bíblia, ela demonstra um padrão para a sexualidade e isso nós estamos colocando aqui. Diz assim mais abaixo, para finalizar esse segundo tópico, que, desse modo, o plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos, ok? De construção social, como eles querem colocar aí, né? Que a visão sobre a sexualidade é uma construção social, ou seja, se relativiza essa situação. Não, mas é algo que Deus estabeleceu desde a criação do ser humano do mundo, ok? Mas é
algo realmente biologicamente constituído e que estão intimamente relacionados. A gente vê muito falar sobre o negacionismo em relação à ciência, ok? E nós abrirmos aí espaço para outras análises, realmente é negar aquilo que a ciência nos mostra e demonstra também como padrão dele. Exatamente, irmão Isaías. E no terceiro tópico nós vamos ver os efeitos da ideologia transgênero. Primeiro ponto, a depreciação da heterossexualidade. Aqui a gente vê uma realidade absurda, a de que o normal, né, a de que a como eles gostam de dizer, a heteronormatividade é problemática. E isso, pelo menos, deixa claro a oposição frontal ao que revela as Escrituras, né, de quem adota esse comportamento ou esses padrões morais como uma régua. Pelo menos nesse ponto, nós vamos ver a exposição da sua posição contrária às Escrituras de forma tão frontal e clara ao atacar o que é normal. Porque entenda que é diferente você atacar, é diferente você defender um posicionamento. Aqui a gente sai da defesa de um desvio comportamental e moral para o ataque a uma normalidade, uma situação moral normal à luz das Escrituras. Nós vamos ver que é um avanço progressivo, né? Se falava em preconceito, depois de tolerância, e agora se fala em homofobia. Alguém que se posiciona contra esse comportamento é taxado assim. Mas, queridos, não se trata disso. Ninguém aqui, por expor essas realidades ou essas verdades bíblicas, detesta irmão Isaías. Jamais. De maneira nenhuma. É até antibíblico, né? Nós detestarmos, Exatamente. seja nós temos a obrigação de amá-los. Exatamente. É isso que eu nunca entendi. Exatamente. Porque os cristãos não detestam, pelo contrário, eles têm a obrigação estabelecida por Cristo de amar sem acepção ao pecador. E, queridos, nós também não somos muito diferentes. Nós precisamos lembrar que mesmo depois de receber Jesus, a nossa condição de pecadores permanece. Tem pessoas que não compreendem essa realidade, porque esquecem que o apóstolo disse, aquele que diz que não tem pecado, acabou de mentir. Exatamente. Essa é uma condição do ser humano nesse corpo corruptível. Mas o que então nos torna diferentes? A sujeição aos padrões morais de Deus e a repulsa ao pecado que nós cometemos. Nós reconhecemos que ao cometer um pecado, estamos em desajuste com a vontade de Deus. Essa é basicamente a diferença. Quando alguém que ataca a heteronormatividade faz isso, o faz porque não tem nenhum temor do Senhor no seu coração. Porque para ele a Escritura não tem nenhum significado, ou perdeu. E isso, queridos, é uma parte importante disso, porque no final das contas é disso que estamos falando. O Ocidente foi construído sobre bases judaico-cristãs, onde a Bíblia era uma autoridade moral de forma geral para a sociedade. E isso tem se desgastado, perdido, e eu acho que não é sem razão que o Ocidente vem enfrentando tantas dificuldades e tantos problemas em vários aspectos da vida social. É verdade, com certeza. O Evangelho aceita todos, mas não aceita tudo. Ok? Existe a questão da conversão, o que é convergir, mudar de rota, mudar de direção. A vida do homem, a partir do momento que ele conhece a Cristo, essa vida sofre realmente uma mudança de dentro para fora, ok? E esses frutos são vistos daquela nova criatura. Amém? Todos nós passamos por essa situação. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui está se colocando no patamar, não. Né? Muito pelo contrário. Nós somos todos pecadores carentes da graça do Senhor. Agora temos que nos submeter a essa graça. Posso falar como Paulo, miserável homem que sou. Que sou. O seu apóstolo Paulo disse isso. Meus irmãos, então,
chegando aqui no nosso segundo subtópico, fala assim: a construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor os aspectos biológicos. Vejam só, nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, meus irmãos, é negar aquilo que a ciência, que a biologia, que a natureza já traz, por uma ideia tão somente que eu acho que deve ser assim ou deve ser assado, tá? Então, eu tenho uma determinação científica, biológica, eu nego isso para ficar apenas com uma ideia filosófica, uma ideologia, algo que alguém pensou e escreveu em algum lugar. Então, pese na balança para ver o que existe realmente de mais forte entre essas duas coisas. Em aquilo que é alinhado biologicamente com a ciência e com a natureza, ou apenas com mero pensamento de alguém que acha que deveria ser diferente. Ok? E tome as suas conclusões. Meus irmãos, e isso tem levado também, infelizmente, para o campo político, Diego. A gente vê aí a questão da educação, a questão da saúde, tá? Debatendo ou entrando em assuntos dessa natureza, trazendo algo totalmente contrário ao que deveria ser realmente ensinado às nossas crianças, aos nossos adolescentes, ok? Porque o que é biologicamente existente é o que deve realmente prevalecer. Não são ideias de uma pessoa X ou uma pessoa Y, ok? Aqui mais embaixo, é interessante nós colocarmos, meus irmãos, que uma associação americana, em 2017, traçou aqui 3 aspectos muito interessantes em relação a essa questão para as nossas crianças. Ponto A, diz assim: conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos, veja só, corrigidos pelo alinhamento de gênero, mente, ok? Com o sexo anatômico, ok? Então, fazer esse alinhamento entre o pensamento e o que já está definido anatomicamente ali pela biologia. B. Meninos não nascem com cérebro feminizado. Veja só. E as meninas não nascem com cérebro masculinizado. Isso é uma associação americana de médicos pediatras que chegaram a essas conclusões. O C diz assim: a ideia de pessoas presas no corpo é errada. É uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa, né? E também nós temos aqui uma referência lá em Romanos, capítulo 9, versículo 20. Então, a própria ciência refuta a ideia, ok? Disso tudo realmente ter uma base minimamente científica. Não existe. Negar isso é realmente negar a realidade, negar a natureza, negar aquilo que a ciência me traz como verdadeiro nesse campo, ok? Se você não quer ter uma visão, melhor dizendo, ter uma visão bíblica sobre o assunto, veja uma visão científica sobre tal e tire as suas conclusões. Exato, porque esse subtítulo foi cunhado com muita realidade, né? Construção de narrativa. Exatamente. É disso que se trata. Não passa disso. Porque a gente imagina que, para algumas pessoas, o sentimento deva ter uma aparência de liberdade. Mas Satanás não quer a liberdade do ser humano ao propor essas estranhezas, né, às Escrituras. Ele faz isso para trazer miséria, para trazer sofrimento, para que o homem não institua uma família, para que um homem e uma mulher não desfrutem, queridos, da alegria de ter à sua mesa os seus filhos e depois os seus netos. Deus nos criou para essa ordem natural das coisas, né? E Satanás semeia essas imundícies, essas sujeiras ideológicas, não porque queira liberdade do ser humano, porque queira uma vida plena, muito pelo contrário. Apesar de dar essa aparência, na verdade é só uma gaiola dourada,
Quando você entra nela, ainda é uma gaiola e você está sujeita e sujeito, escravos de Satanás. Mesmo que você não acredite nele, ele trabalha no mundo para desviar os homens da vontade de Deus e usa instrumentos na mídia, usa instrumentos na música, usa instrumentos no cinema para dizer que o que é ruim é bom e que o que é bom é ruim. Para dizer que o que é doce é amargo e o que é amargo é doce. Mas as Escrituras deixam claro, queridos, e olhando para a história, essa palavra nunca caiu por terra. E temos a certeza que também não vai cair. A desses artistas, irmão Isaías, não vale nada diante da autoridade das Escrituras. É isso que as pessoas deveriam começar a despertar, a entender, especialmente os jovens. E aí daquele que faz essa confusão, né? A Bíblia diz que aí daquele que trata realmente aquilo que é certo como errado ou vice-versa. Como certo. E assim chegamos ao terceiro ponto desse último tópico, a linguagem neutra. Essa aqui é uma novidade da vez, podemos dizer assim. Queridos, parece que eles não param, né? E agora a linguagem neutra tem sido a bola da vez nos últimos, pelo menos, aí 2, 3 anos, alvos de debate, porque não se sustenta nem pela lógica linguística. Exatamente. Se nós temos uma herança latina, todos compreendem todos, porque desde o latim nós tínhamos artigos neutros, né? E de onde deriva o todos, por exemplo, que querem transformar. O masculino absorveu o neutro, né? Do latim para o português. Exatamente. Qualquer pessoa que tem minimamente um conhecimento mediano sobre a história da língua portuguesa sabe disso, né? Não Agora, precisa ser um... Quem prefere narrativas vai se agarrar a qualquer coisa. E se torna um grande ignorante em relação à língua portuguesa. Então não seja ignorante em relação à língua portuguesa. E aí nós vamos ver o que o autor da lição diz, corroborando essa realidade. Contudo, a língua portuguesa, o gênero neutro, é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Essa é mais uma tentativa ideológica, porque eles sabem que tudo começa com rótulos, né? Com a distorção das palavras, do comportamento, e essa é mais uma ferramenta, queridos. Normalizar os desvios, normalizar o que não é uma verdade bíblica. Esse é o propósito por trás dessas ideologias. Verdade. E a língua portuguesa é uma ciência, né? É uma ciência. Ela é submetida a estudo, ela é uma ciência. Então, como é uma ciência, ela tem seus padrões científicos ali, que não podem ser removidos, né? A gente sabe que quando você abre o seu discurso falando boa noite a todos e a todas, você está realmente sendo um grande ignorante em relação à língua portuguesa. Você devia parar e estudar um pouco mais a língua. E isso, quem diz são os linguistas. Muitos deles ateus, né? A gente está tirando aqui do campo teológico e trazendo para o campo científico. Quem afirma isso são muitos linguistas e muitos ateus, ok? Que é uma grande ignorância, realmente, essa questão do idioma neutro na nossa língua portuguesa, ok? Meus irmãos, chegando aqui agora, já no final da nossa lição, espero que você tenha sido abençoado, né, Diego, com esta lição, meu querido professor, tá? Faça realmente ali a leitura da leitura bíblica em classe, tá certo? Na íntegra, na sua escola bíblica dominical. Esse programa não tem intenção nenhuma de substituir a EBD, é necessário que você vá no domingo até a escola bíblica dominical e faça essa interação com o seu professor na classe. Esse programa é mais uma ferramenta para lhe ajudar em relação às nossas lições. Diz assim a conclusão: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero
e anatomia sexual humana, ou seja, masculino, macho, feminino, a fêmea. Está lá em Gênesis 1, 27, ok? Diz assim também, ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que tudo era bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade, jamais. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero e como as mais ideias aí que nós já comentamos aqui. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Mateus 24 e 35. Então, o recado que nós deixamos para você é que analise essa questão biblicamente, analise essa questão também cientificamente e não deixe ser conduzido por narrativas loucas desse mundo, desses instrumentos do diabo que existem aí em todos os ramos da nossa sociedade. Nossas vidas, queridos, são para a glória de Deus e quando encontramos essa realidade, achamos paz para os nossos corações. Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Amém.